gente fala do meio ambiente, todo mundo defende o meio ambiente, né? O agricultor defende o meio ambiente porque é onde ele trabalha, onde ele produz. Mas vamos falar do meio ambiente para quem vive na floresta. Sim. Eu tenho a impressão que o lugar de fala, ou seja, quem pode falar melhor, é o senhor que vive no Acre. Como é que é viver numa floresta onde não se pode desenvolver, onde você não pode construir uma ponte, uma estrada? Primeiro, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho a Marina como a maior agente do interesse externo sobre a Amazônia. A Marina não defende o interesse dos amazônidas. Ela defende o interesse econômico de potências e oligopólios internacionais, esse sim que tem interesses concorrentes com o Brasil. Então eu não tenho dúvida disso. Para mim, a Marina, como ícone dessa turma toda, é uma das pessoas que causam um dos maiores prejuízos para o Brasil. Por exemplo, se você não libera a margem equatorial brasileira para tirar petróleo, o Brasil está perdendo algo em torno de 100 bilhões de reais. E é o único país que, tendo petróleo, não pode tirar, em primeiro lugar. Segundo, a preocupação ambiental do grupo da Marina é menos verdade, como você diz lá no Acre. Se você for ao meu estado, o estado que eu tenho a honra de representar, você não vai ver uma obra que a Marina tenha, com a força, com a importância dela, que ela tenha feito na área ambiental dela. Por exemplo, Rio Branco. Rio Branco tem um canal da maternidade, que é um esgoto a céu aberto, que foi a grande obra do governo deles. E o que é o canal da maternidade? É um esgoto a céu aberto que joga merda e mijo no Rio Acre, no centro da cidade. Não há uma área degradada que tenha sido recuperada pela ação da Marina. Então, qual é a preocupação ambiental? Não tem uma obra no Acre que materialize essa tal preocupação ambiental. A Marina arruma tempo para criticar o cara que depredou a estátua do Chico Mendes na praça. Ok, eu não sou a favor de depredação, está correto, mas ela não arruma tempo para falar das conterrâneas dela. O Acre vive batendo recorde de feminicídio e de estupro, mas isso ela não tem tempo para falar. Pois é, senador. O Acre é um estado que tem um pouco menos ali de 1 milhão de habitantes, né? Mais ou menos o tamanho de uma cidade de porte médio ali do interior de São Paulo, para você ter uma ideia. Mas como vivem os habitantes do Acre? Nós hoje somos um dos estados mais pobres do Brasil. Aliás, a região amazônica, ela ganhou do Nordeste o título. Nós somos a região mais pobre do Brasil. E isso não se justifica. Nós estamos... Ganhou porque foi contabilizado. Sempre foi assim, né? Mas viviam escondidos na floresta. Mas assim, veja, a gente viver em cima da riqueza mundial, tendo desemprego como nós temos, o único estado do Norte que tem mais carteira assinada do que Bolsa Família é Rondônia. E será que é uma coincidência? Claro que não é. Rondônia abriu quase 1/3 do seu território. Hoje você pegar no agronegócio vários itens, Rondônia tem o 2º colocado, 3º colocado em soja, milho. Então ela produz e, consequentemente, é o único estado da região. E o Acre está paralisado. Paralisado. Aí você me perguntou como é que vivem as pessoas lá dentro. Eu tive agora, recentemente, em Feijó, é um dos municípios importantes do estado. A prefeitura faz um itinerante, leva uma estrutura de barco, uma estrutura de gente, alimento, medicamento para atender os ribeirinhos, porque não tem estrada, eles não têm como sair. As pessoas que estão no sul do país imaginam que o ribeirinho, cada um tem um barco? Claro que não. Aquilo é uma fortuna para ele. Ele vai conseguir comprar o combustível, então são raros os que possuem uma embarcação própria. E também quando o rio seca, ele não tem como sair e não pode se fazer estrada. Então, assim, 4 barcos de madeira, um do lado do outro, e o primeiro encostado no barranco. Será que os irmãos brasileiros do Sul e Sudeste imaginam como é que o sujeito que sai da floresta com a sua família sobe no barco? A pobreza é muito grande, ele vem descalço. Ele não vai colocar, talvez, o único calçado que ele tem. Num barco. Como é que ele entra no primeiro barco, que é o que faz a triagem, né? Tem uma prancha, e ele, como ele veio descalço, na entrada tem uma pessoa com uma mangueira, com água, com um motorzinho puxando a água do próprio rio, para lavar o pé das pessoas. Porque senão, depois de 100 pessoas que estão entrando, é a época que chove muito, tem muita lama, vai ficar isso tudo no barco. Alguém tem noção disso? E quando esse itinerante vai embora, que presta assistência para as pessoas, vista, odontológico, clínico geral, vacina,
Quando eles vão embora, ali, se alguém tiver uma emergência, ele vai morrer lá dentro. Continua acontecendo isso. Nesse mês agora, eu vou de volta, eu vou participar do último itinerante e possivelmente uma equipe de uma das emissoras de televisão nacional estará lá para fazer uma filmagem, um documentário dessa realidade. Eles nos proíbem de fazer pontes, eles nos proíbem de fazer estrada e vão embora. Agora há pouco eu estive lá em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul se liga com Rodrigues Alves, só que tem o Rio Juruá, que é onde passa a BR-364. Uma ONG, aliás, algumas ONGs, essas que recebem dinheiro do Fundo Amazônico, inclusive a Marina foi entregar 34 milhões para uma dessas ONGs, entraram na justiça para que nós não fizéssemos a ponte e nem a continuidade da BR-364. Imagina, que loucura. Quer dizer, você proíbe ponte, você proíbe estrada. Como é que se explica essa loucura? Bom, eles proíbem e vão embora. Aí eu estava lá agora esses dias, a balsa, porque é a travessa de balsa. A balsa chegou na margem que nós estávamos, uma ambulância no meio da balsa, portanto ela não tinha como sair. E o primeiro carro que vinha descer da balsa, tinha chovido muito, tinha lama, ele atolou. Ora, eu tive que dar uma volta imensa para chegar em Cruzeiro do Sul. Agora imagina o seguinte, quem estava dentro daquela ambulância? Se fosse uma coisa emergencial, uma coisa grave, a pessoa tinha morrido. É outra realidade. É uma realidade que é desconhecida. Senador, me disseram que essa região ela está tomada pelo crime organizado, muito. Que hoje é o principal empregador, né, das pessoas que estão por ali. É tão grave assim? Quer dizer, o crime organizado chegou forte lá na região Gravíssimo. Eu vou plagiar aqui, com todo o respeito que eu tenho a ele, tenho muito respeito a ele, ao Aldo Rebelo. Ele diz, e eu concordo, e por isso eu vou repetir, nós temos 3 estados na Amazônia brasileira. O estado formal, como diz o Aldo, frágil, débil, mas o estado formal, que você reconhece, que você vota em 2 poderes e tal. Você tem o estado do narcotráfico, que em muitos municípios da Amazônia emprega mais do que a prefeitura. Você pega o meu estado, o estado do Acre, você tem um desemprego alarmante. Ao lado você tem a Bolívia e o Peru, com quem nós fazemos divisa, e que produzem cocaína. Então você tem um narcotráfico precisando de mão de obra. Ora, você tem uma mão de obra de jovens, desempregado de um lado, do outro lado o narcotráfico precisando dessa mão de obra. Então está feito, tá feita a desgraça. Então o segundo estado é o narcotráfico, que entrou na Amazônia, domina muitas cidades e tal. E o terceiro estado, mais poderoso, instrumentalizado, poderoso mesmo, são as ONGs, que são a ponta do iceberg. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve um esvaziamento. Eu me lembro de uma conversa lá no Palácio do Planalto com o então presidente Jair Bolsonaro, e ele me disse, olha, existem ONGs sérias que prestam bom serviço? Existem, mas elas são minoria. E eu tive que tomar uma decisão de desidratar todas, e ele admite que algumas ONGs que prestam bom serviço ficaram em dificuldade, mas ele disse que precisava de fazer esse balanço, né? E o senhor participou de uma CPI, a CPI criada pelo senador Plínio Valério, que é do estado do Amazonas, né? E o que o senhor viu dessa radiografia das ONGs e do dinheiro internacional que rola ali? É um escândalo, talvez o maior escândalo eu considero o maior escândalo de todos do Brasil. Acho que o prejuízo que o Brasil está tendo com a paralisação, o engessamento, a Amazônia é mais da metade do Brasil. As ONGs voltaram com força total. Voltaram com força total. Eu só discordo do presidente, que é meu amigo, gosto muito dele, o presidente Bolsonaro. Eu já disse na tribuna do Senado o seguinte, deve ter ONG séria na questão ambiental. Essas ONGs que trabalham com essa coisa do meio ambiente, do clima e tal. Geral, senhor. Mas essas ONGs que trabalham com a questão do clima deve ter ONG séria. Eu só não conheço nenhuma. As que eu conheço estavam lá no relatório, que eu fui relator da CPI, criada pelo senador Plínio Valério. O que nós, mais uma vez, constatamos, com mais riqueza de detalhes? A coisa é descarada. Então, por exemplo, o Canadá banca ONGs no Brasil que querem ampliar reservas indígenas. Não por coincidência, uma das reservas indígenas que eles querem criar, em ela sendo aumentada, ela vai incorporar lá em Altazes, não é isso? Lá em Altazes, a mina de potássio. Bom, por que ela está fazendo isso, o Canadá? Porque está preocupado conosco? Não, é porque eles vendem para o Brasil. Então é concorrência.
Quando o Macron vem ser recebido aqui com pompa e circunstância, ele vai lá para o interior da Amazônia, ressuscita o índio Raoni, e aí o Lula com a Marina recebendo ele como se ele... Teve um constrangimentão lá. Teve. Na paralela teve esse constrangimento. Mas veja, que razão ele ser recebido com pompa e circunstância no Brasil? Não foi ele que foi o responsável para bater a porta do Mercosul na cara do Lula? Para dizer, olha, não queremos o acordo com o Mercosul. Foi ele que deu essa notícia. E mesmo assim é recebido com pompa e circunstância. Ressuscita o índio, o Raoni, que estava fora da mídia, e o Raoni entrega ao presidente Lula um documento em nome das populações indígenas, dizendo que eles não querem a Ferrogrãos. Ele veio aqui defender o interesse econômico da França. Pois é. Isso fica claríssimo na CPI.